Bom, pessoal, vamos então começar mais uma aula. A aula de hoje, o objetivo é a gente falar sobre as variáveis aleatórias contínuas e a sua função de densidade de probabilidade, tá? Bom, o que é uma variável aleatória contínua? A definição é bem parecida com o que a gente já havia feito quando definimos simplesmente variáveis contínuas, tá? Então, uma variável aleatória contínua, ela é uma variável aleatória cujo os possíveis valores, eles são números reais, ou seja, ele tem um intervalo de números reais para as suas possibilidades de valores, ok? Bom, como que a gente define uma função de densidade de probabilidade? Olha, uma função de densidade de probabilidade é uma função que satisfaz três coisas. A primeira, ela é uma função sempre positiva, maior ou igual a zero, tá? Além disso, se a gente calcular a integral de menos infinito a mais infinito dela, essa integral vai ser igual a 1. E, além disso, a gente vai ter que a probabilidade da variável estar entre um azinho e um bzinho é dado pela integral de a até b dessa função. Ou seja, pessoal, se a gente tivesse, por exemplo, uma variável aleatória cuja a densidade de probabilidade tivesse um gráfico assim, sei lá, desse jeito, por exemplo, então, se eu quisesse calcular a probabilidade de dessa variável x estar entre um azinho e um determinado bzinho, essa probabilidade seria dado pela integral de azinho a bzinho da função de densidade de probabilidade dessa variável x. Ok, agora o que a gente vê lá no cálculo B? Que a integral em um intervalo definido de uma função que é positiva, ela nos dá exatamente a área abaixo do gráfico dessa função. Ou seja, essa integral aí seria exatamente essa área que eu estou destacando aqui para vocês. Logo, pessoal, calcular a probabilidade de uma variável estar entre um azinho e um bzinho é exatamente calcular a área sobre a curva y igual a f de x de A até o B. Portanto, existe aí uma relação entre calcular a probabilidade e calcular a área de uma determinada região determinada pela função de distribuição de probabilidade. Beleza, ainda falando sobre esse número 3, e se eu quisesse calcular a probabilidade da variável aleatória ser igual a um determinado Czinho? Bom, vamos supor que o Czinho esteja aqui, ó. O que a gente acabou de ver é que essa probabilidade é dada por... Perdão, pessoal, eu posso ver essa probabilidade como sendo a probabilidade do C estar entre Czinho e o próprio Czinho. Porque probabilidade de variável aleatória contínua, a gente sempre vai ter que ver na forma de um intervalo. Beleza. Agora, isso, pelo que a gente viu, é dado pela integral de C até C da função de densidade de probabilidade. Novamente, o que a gente sabe lá do cálculo, mais especificamente do cálculo B, é que se a gente calcular a integral de um número até ele, ou seja, de C até C, essa integral vai ser sempre igual a zero, ok? Portanto, para uma variável aleatória contínua,
a probabilidade da variável aleatória ser igual a um determinado valor, isso é sempre igual a zero. Uma outra forma de se ver esse resultado é o seguinte. Bom, a gente acabou de ver que calcular a probabilidade é calcular a área de uma região determinada lá abaixo da curva da função de densidade de probabilidade. Beleza. Então, se eu tiver esse Czinho aqui, observe que apenas ele não determina uma área, como era o caso aqui do anterior. Se ele não determina uma área, é porque essa área mede ou tem o tamanho de zero, ok? Então, guardem essa informação porque é uma informação bem importante aí pra gente. Beleza, pessoal? Aqui a gente também pode calcular as distribuições, função de distribuição cumulativa. E como que a gente faz isso? Bom, se eu quero calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a um determinado xzinho, isso vai ser dado. É só a gente pensar o seguinte, vamos supor que o gráfico seja esse aqui em vermelho. Bom, se o gráfico é isso e eu quero a probabilidade de ser menor ou igual a um determinado xzinho, lembra que calcular a probabilidade é calcular uma área. Bom, então a área que eu vou querer calcular é essa área aqui. Ou seja, é calcular a integral de menos infinito até o xzinho. Então, vai vir aqui do menos infinito até o xzinho, ok? Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer alguns exemplos mais pra frente. Beleza. E também podemos calcular qual é o valor esperado da variável e qual é a variância dessa variável e como que a gente faz isso. Bom, eu vou calcular para encontrar a média, eu vou calcular a integral de menos infinito até mais infinito de x até a função de densidade de probabilidade, ou seja, x vezes a f de x, e a variância vai ser dada pela integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado vezes a f de x, dx, menos a média, que é esse valor que eu calculei aqui em cima, elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Bom, entre as distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias contínuas, existe uma que é a mais importante de todas. É a distribuição que a gente mais usa em aplicações em geral. Qual é essa distribuição? É a chamada distribuição normal. Bom, o que é uma variável aleatória que tem distribuição normal? É uma variável cuja função de densidade de probabilidade é dada por essa função aqui. Ou seja, uma função ela tem distribuição de probabilidade com uma determinada média μ e uma determinada desvio padrão sigma, se a probabilidade de x ser menor ou igual a um determinado xzinho for dado por essa expressão aqui. 1 sobre raiz de 2π vezes o desvio padrão ao quadrado, vezes o e elevado a menos x, menos que multiplica x menos μ elevado ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado. Pessoal, é uma função assim, bem complicada da gente lidar. Se a gente fizer o gráfico dessa função, a gente vai obter um comportamento desse daqui, ó. Esse comportamento que está listado aqui. Essa função, ela é uma função que ela tem um pico, que é exatamente a média da função, e depois ela decresce. Bom, então, como eu disse, esse pico é exatamente aqui no μ, ou seja, exatamente na média da função,
ok? E aí, para cada valor de x, ela vai ter esse comportamento aí em forma de sino, tá? Pessoal, esse tipo de comportamento, além de ele ser chamado de normal, às vezes ele também é chamado de um comportamento de curva de Gauss, tá? Então, a curva de Gauss é uma curva em forma de sino que vem aí de uma função dada desta maneira aí, ok? Bom, eu já falei, mas a média dessa variável é dada pelo μ. E o desvio padrão, ou a variância, perdão, dessa variável é dada por sigma ao quadrado. Baseado no que foi falado antes, então, se eu tiver uma variável x que tem distribuição normal, calcular a probabilidade dessa variável estar entre um A e um B é calcular uma área abaixo da curva, assim como eu coloquei aqui no desenho para vocês, ok? Então, calcular essa área é calcular a probabilidade da variável aleatória estar entre um A e um B, ok? Beleza, pessoal. Essa distribuição ela tem algumas propriedades. A primeira propriedade que eu já falei para vocês é em relação ao gráfico ou à curva dessa distribuição. A curva dessa distribuição tem aí esse formato de um sino, ok? Onde o pico aqui desse sino é exatamente a média da variável. Um outro comportamento que tem a distribuição normal é que ela é completamente simétrica em relação à média. Ou seja, o comportamento que eu tenho para valores maiores do que a média é exatamente igual ao comportamento que eu tenho para valores menores do que a média. Pessoal, se ele é completamente simétrico, então é óbvio que essa área aqui, ó, que eu tô pintando em verde, tem que ser exatamente igual à área que eu tô pintando aqui em azul. Ou seja, cada uma desses pedaços vão ser iguais. Bom, se cada um desses pedaços são iguais, é porque vamos ter exatamente o seguinte, que a probabilidade da variável aleatória ser maior ou igual à média é exatamente a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual à média. Por quê? Porque a gente viu que calcular a probabilidade é exatamente calcular a área abaixo de uma curva. Bom, se é calcular uma área e a gente viu que aquelas duas áreas, a em verde e em azul, são iguais, então é porque essas duas probabilidades aqui também vão ser iguais, ok? Agora, estamos falando de probabilidade. Se estamos falando de probabilidade, é porque se a gente considerar a probabilidade total, ou seja, se a gente considerar a área abaixo dessa curva em vermelho inteira, é porque isso vai ter que ser igual à probabilidade total. Ou seja, vai ter que ser igual a 1, correto? Bom, se o todo é 1, e a gente sabe que essa pedaço em verde e o pedaço em azul, eles correspondem à metade da distribuição, é porque a gente tem que esses dois carinhas vai ter uma probabilidade de 50%, ou simplesmente 0,5. Ou seja, pessoal, o que eu acabei de comentar com vocês é que, como a curva ela é simétrica em torno da média, a probabilidade do x ser menor que μ ou a probabilidade do x ser maior do que μ, isso é sempre igual a 50%. Uma dúvida que pode aparecer aqui é a seguinte: Thaís,
Anteriormente você falou em em x maior ou igual a mi, e agora você está falando em x maior do que mi. Pessoal, isso não vai fazer diferença. Ser maior ou igual ou simplesmente maior para a variável contínua não faz diferença, porque lembrem-se que para uma variável contínua, a probabilidade do x ser igual a mi é sempre igual a zero. Então, para uma variável contínua, a probabilidade de ser igual a qualquer valor, isso é sempre zero. Portanto, colocar maior ou igual ou não, por exemplo aqui, tanto faz, vai dar na mesma. Mas isso só vale para as variáveis contínuas, ok? Beleza. Além dessa propriedade, eu já havia comentado também que a área total corresponde à probabilidade de assumir qualquer valor real. Ok, portanto, esse valor total dessa área é igual a 1. Portanto, a probabilidade, se eu tiver lá, probabilidade do x estar entre menos infinito e mais infinito, isso é o todo. Ou seja, isso é sempre igual a 1, correto? Beleza. Bom, também já havia comentado com vocês. Calcular a probabilidade de uma variável assumir valores entre A e B é calcular a área sob a curva entre esses dois pontos. E o que a gente sabe até aqui é que, para calcular essa área, a gente vai precisar calcular a integral daquela função de densidade de probabilidade, ou seja, daquela função lá complicada envolvendo lá o exponencial, correto? Bom, pessoal, qual é a boa notícia que eu tenho para vocês? A boa notícia que eu tenho para vocês é que, felizmente, a gente não precisa calcular aquela probabilidade, ou melhor, aquela integral. Por que não precisamos calcular aquela integral? Porque alguém já fez essa conta para a gente e deixou aí disponibilizado na forma de uma tabela, que é a tabela que vai estar lá no AVA ou no Canvas, para quem preferir, disponível para vocês como distribuição normal padrão. Essa tabela nos dá várias probabilidades já calculadas. E aí o que a gente quer, eu quero fazer agora com vocês é explicar como que a gente usa essa tabela. Bom, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é que essa tabela só pode ser usada para quando tivermos a média da variável igual a zero e o desvio padrão da variável igual a 1. Para qualquer outro caso, não posso usar essa tabela, tudo bem? Então, temos que essa tabela só pode ser usada para média igual a zero, desvio padrão igual a 1, ok? Para esses casos, a gente dá um nome especial. A gente chama essa distribuição de distribuição normal padrão. Então, uma distribuição normal padrão é uma distribuição que tem média zero e que tem o desvio padrão igual a 1. E, por ter um nome especial, a gente também dá uma notação especial. A gente denota ela como sendo a distribuição Z. Então, essa é a distribuição Z. Então, distribuição Z significa distribuição normal padrão, correto? Beleza, pessoal? Tá, como que a gente usa essa tabela? Da seguinte forma. Se eu quiser calcular essa área que está pintadinha aqui, ou seja, se eu quero calcular a probabilidade do Z estar entre 0 e um determinado valor Zzinho aí, que eu vou chamar de Z0, e um determinado Z0, então eu faço o seguinte, vamos supor que o Z0 fosse
1,25, por exemplo. 1,25. Tá, então eu quero calcular qual é a probabilidade do Z estar entre 0 e 1,25. Bom, nessa coluna, primeira coluna aqui, o que eu vou fazer é, eu vou procurar a parte inteira e o primeiro número decimal. Do 1,25, a parte inteira é o 1. O primeiro número decimal é o 2. Então, eu vou procurar o 1,2. Conclusão, esse valor que eu estou procurando está nessa linha aqui. Bom, existe um segundo número decimal ali, que é o 5. O segundo número decimal eu vou procurar, então, na primeira coluna, na primeira linha, perdão. Aqui está o 5. Portanto, a probabilidade de estar entre o 0 e 1,5, ficou ruim aqui, deixa eu apagar isso daí. A probabilidade de o Z estar entre 0 e 1,25 vai ser igual a 0,394335. Por quê? Porque a tabela nos deu esse valor. Ok, pessoal? Então, a gente vai usar essa tabela para probabilidades quando a distribuição é normal padrão. Beleza? Eu vou apagar isso aqui que eu fiz, porque a gente vai usar a tabela para fazer alguns exemplos para vocês entenderem como usar essa tabela. Beleza, vamos continuar então aqui. Isso aqui eu já falei. Beleza, vamos fazer uma... Olha, dada uma distribuição normal, aqui ele chamou de normal reduzida, tá? Normal reduzida é a mesma coisa de normal padrão. Então, ou seja, a média é 0 e o desvio padrão é 1. A primeira coisa que ele pergunta é, calcule a probabilidade do x estar entre 0 e 0,34. Pessoal, minha sugestão é, comece fazendo um desenho, isso vai ajudar, tá? Então, ó, eu tenho lá uma distribuição normal, padrão, né? Se é normal padrão, aqui o pico é a média, que é o 0. Nesse caso, é o 0. Então, eu tenho isso daqui. Beleza. E eu quero calcular a probabilidade do x estar entre esse 0 e o 0,34. Portanto, eu quero calcular exatamente essa área que eu estou pintando aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso que a gente quer. O que a gente acabou de ver que exatamente isso que a tabela nos dá. Lembrem aqui desse desenho, ó. Esse desenho aqui. A tabela normal padrão nos dá a probabilidade do Z estar entre 0 e um determinado valor. Nesse caso, o determinado valor que ele quer, já esqueci, é o 0,34. Então, vamos lá. Vou olhar no 0,3 está aqui. E o 4 está aqui. Então, 0,34 vai ser esse camaradinho aí. Ou seja, essa probabilidade é 0,13307. Então, voltando lá no exercício, o exercício vai nos dar que essa probabilidade é 0,13307. Beleza, é óbvio que nem sempre as coisas vão ser assim. Exemplo, olha a letra B. Agora, a letra B, eu quero a probabilidade do x estar entre menos 0,23 e 0. Vou fazer um desenho aqui para a gente enxergar. Bom, aqui está o 0, o menos 0,23 vai estar aqui à esquerda e, portanto, eu quero essa área aqui. Pessoal, se recordem que a variável normal, ela é totalmente simétrica em relação à origem. Portanto, calcular a área de estar entre menos 0,23 até o 0
é exatamente igual a calcular a probabilidade do z, ou do x, né, estar entre 0 e o 0,23. Portanto, posso ir lá para a tabela e procurar o 0,23. Calculando 0,23, bom, o 0,2 está aqui, 0,23 vai ser esse camaradinha aqui. Então, eu vou ter 0,09095. Pessoal, antes de todos os valores aqui na tabela, a gente tem que colocar um 0, tá? Bom, então, eu vou ter que essa probabilidade vai ser 0,09095. E essa é a probabilidade da letra B. Bom, vamos ver a letra C agora. Olha, a letra C, eu quero a probabilidade do x estar entre menos 0,33 e 1,47. Então, o zero está aqui no pico, eu tenho menos 0,33 e o 1,47. E eu quero, pessoal, toda essa área aqui, correto? Bom, não conseguimos fazer isso direto na tabela, porque a tabela nos dá sempre a probabilidade de estar entre 0 e um determinado valor. Agora, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte. Eu posso dividir isso em dois pedaços. Vou pegar um pedaço aqui em preto. Esse pedaço vai ser dado pela probabilidade do x estar entre 0 e 1,47. E o outro pedaço, que é esse daqui, que é a probabilidade de estar entre menos 0,33 e o zero. Mas a gente sabe que a gente pode pegar a parte positiva, ou seja, estar entre 0 e 0,33. Como eu quero isso tudo em vermelho, vou somar a parte em azul com essa parte aqui em azul com essa parte aqui em preto, ok? O que eu vou fazer? Vou lá na tabela e vou olhar o 1,47 e o 0,33. Vamos lá olhar. Bom, o 0,33 a gente já tinha... Não tínhamos pegado. 0,33 é esse camaradinho aqui. Então, vai dar 0,12930 e 1,47. Bom, 1,4 está aqui. O 47 vai nos dar aqui. Ok, então, esse valor é 0,42922. Voltando lá e substituindo, teremos o quê? Vamos ver. Essa conta vai nos dar 0,42922 mais 0,12930. Conclusão, essa probabilidade vai ser, deixa eu fazer a conta aqui, oh meu Deus, minimiza, 0,42922 mais 0,12930, isso vai nos dar 0,55852. E essa é a probabilidade da letra C. Ok, pessoal. Olhem a letra D. Na letra D eu quero a probabilidade do x ser maior que 2,31. Beleza, vou fazer um desenho aqui para nos ajudar. Bom, aqui está o zero, eu quero maior que 2,31. Beleza, maior do que esse cara vai ser essa área que eu estou pintando aqui. Pessoal, de novo, eu não consigo olhar esse valor lá na tabela, porque a tabela nos dá a probabilidade de estar entre um zero e um determinado valor. Bom, qual que é a solução que a gente tem então? Eu posso pegar e fazer a probabilidade de estar maior ou igual a zero.
Ou seja, pegar toda uma metade. E a gente sabe que essa metade, a probabilidade é 50%, ou seja, 0,5. E tirar aquilo que eu não quero. O que eu não quero? O que eu não quero é exatamente essa parte que eu estou pintando aqui em azul. Portanto, eu pego 50% e tiro a probabilidade dos x estar entre 0 e 2,31. Ok, essa probabilidade em azul eu consigo olhar lá na tabela. Então, vamos olhar o 2,31. Olhando lá na tabela, vamos ver o que a gente tem. 2,31 vai dar 2,3 está aqui, 2,31 vai estar aqui, ou seja, a gente vai ter 0,48956. Então, 0, então aqui vamos ter 0,5 menos 0,48956. Beleza, realizando essa operação, teremos então que essa probabilidade da letra D vai ser 0,01044. Bom, vamos continuar aí com o próximo exemplo. Olha, na letra E eu quero calcular a probabilidade do x ser menor do que o 1,45. Então, vou fazer um desenho aí. Bom, 1,45, eu estou aqui com 0, 1,45 vai estar por aqui. E eu quero menor ou igual a esse valor. Pessoal, novamente, não consigo olhar esse valor lá no gráfico, lá na tabela, porque na tabela nos dá a probabilidade do x estar entre um zero e um valor. Bom, mas o que eu posso fazer aqui? Posso calcular essa probabilidade aqui e adicionar com a outra parte. Agora, a outra parte se refere exatamente à metade da distribuição. Portanto, eu vou ter 0,5 correspondendo a essa metade, mais a probabilidade do x estar entre 0, e 1,45, que é esse outro pedaço aqui. Então, eu vou lá na tabela e vou olhar o 1,45. Olhando lá o 1,45, a gente vai ter... Cadê? 1,45. Bom, 1,4 está aqui em verde, o 5 vai estar aqui. Então, 1,45 vai corresponder à probabilidade 0,42647. Conclusão, eu terei, portanto, cadê? Aqui, 0,5... Perdão, pessoal. Estou aqui, ok. 0,5, não é aqui, perdão, pessoal, aqui, ok. 0,5 mais a probabilidade que a gente acabou de olhar lá na tabela, que é 0,42647. Somando esses dois valores, vamos ter 0,92647. E essa é a probabilidade aí da letra E. Bom, vamos fazer um próximo exemplo. E se eu quiser a probabilidade de estar entre 1,45 e 2,9? Vou de novo fazer um desenho, porque isso nos ajuda a interpretar aí o problema. Bom, vamos supor que aqui é o zero, é o pico. Eu quero de 1,45 até o 2,9. Portanto, pessoal, eu quero essa parte aqui em vermelho. Pessoal, novamente, não consigo olhar esse valor lá na tabela. O que eu faço? Posso calcular a probabilidade de estar entre o 0 e o 2,9
e tirar aquilo que eu não quero. O que eu não quero? É essa parte aqui em vermelho, ou em amarelo, ou seja, a probabilidade de estar entre 0 e 1,45. Portanto, essa probabilidade seria a probabilidade de o x estar entre 0 e 2,9 menos a probabilidade do x estar entre 0 e 1,45. E aí, esses dois valores eu vou olhar lá na tabela. O de estar entre 0 e 1,45 a gente fez, né, no exercício passado, então vai ser 0,42647. E de estar entre 0 e 2,9, eu ainda não sei, vou olhar lá na nossa tabelinha. Então, olhando lá o 2,9, bom, pessoal, 2,9 é a mesma coisa que 2,90, né? Então, a gente vai ter aqui o 2,9 e 2,90 vai ser esse valor aí, que é 0,49813. Bom, substituindo lá no exercício, teremos então 0,49813 menos 0,42647. Fazendo essa continha aí, deixa eu fazer aqui na calculadora, a gente vai ter que essa probabilidade de 0,07166. Bom, um último exemplo aí do que a gente está fazendo, vamos fazer essa letra G, é o penúltimo exemplo, na verdade. Letra G. A letra G pede para a gente calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a menos 4,99. Olha, menos 4,99 está do lado de cá, porque aqui é o zero. Beleza, se eu quero menor ou igual, é porque eu quero essa partezinha aqui pintada em vermelho. Bom, pessoal, como que eu calculo isso? Vou usar uma mesma estratégia que a gente já usou anteriormente. Eu sei que até o zero corresponde à metade, ou seja, a 0,5. Mas eu não quero toda essa metade, eu quero só até o menos 0,49. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquilo que eu não quero, que é a probabilidade de estar entre menos 0,49 até o zero. Mas eu posso olhar isso como da parte positiva, ou seja, do x estar entre 0 e 4,99. E aí, agora é só olhar lá na tabelinha o 4,99. Pessoal, que eu me lembre, eu cortei aqui o 4,99, tá, pessoal? Peço desculpa, mas depois vocês olhem, por gentileza, na tabelinha lá no AVA. Se eu não me engano, posso estar enganada, mas que eu me lembre, esse cara aqui é dado por 0,49999 ou é 0,5 e esse valor vai dar muito próximo de 0, tá? Mas terminem olhando lá na tabela. Bom, e o último exercício aí dessa primeira leva pede para a gente calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a menos 3,11. Bom, então vou fazer de novo lá um desenho. Menos 3,11 está aqui, o zero está aqui, e ele quer maior ou igual a menos 0,3,1. Bom, de novo, o que eu posso fazer? Posso pegar toda essa metade, que eu já sei que é 0,5, e somar agora com a probabilidade do x estar entre 0 e 3,11. Beleza, pessoal? Essa segunda probabilidade é só olhar lá na tabelinha. Então, deixa eu abrir lá, 3,11 vai ser esse camaradinha aqui, ó.
3,1 está aqui, então 3,11 é o 0,49906. Então, aqui a gente vai ter... cadê? Aqui. Teremos, portanto, 0,5 mais 0,49906. E isso vai dar 0,9906. E assim a gente finaliza o exercício, ok? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí como que a gente faz essas continhas, tá? A letra I é muito parecida com os anteriores, então eu vou subir no slide, na versão de vocês, a resolução do exercício. Se tiver qualquer dúvida, vocês falem comigo, ok? Beleza, pessoal? Vamos considerar esse segundo exercício aqui, que diz o seguinte: seja x a variável aleatória que representa o diâmetro de parafusos produzidos por uma cera numa máquina. Uma cera máquina, perdão. X é uma variável com distribuição normal com média 2 e desvio padrão 0,04. Deseja-se determinar a probabilidade de um parafuso ter diâmetro com valores entre 2 e 2,05 centímetros. Pessoal, observem que a gente não pode simplesmente fazer o que a gente fez anteriormente, porque o que eu falei para vocês é que eu só poderia usar a tabela se a média fosse igual a 0 e o desvio padrão fosse igual a 1. Não é o que acontece nesse caso. Nesse caso, a média vale 2 e o desvio padrão vale 0,04. E aí, como que a gente trabalha com problemas desse tipo? Bom, a boa notícia é que a gente consegue fazer uma mudança de variável para poder fazer o que a gente estava fazendo anteriormente. Ou seja, pessoal, quando a gente não tem uma variável normal padrão, a gente pode padronizar essa variável. Como que a gente padroniza essa variável? Basta fazer esta mudança de variável. Então, se eu tenho uma variável x, que tem média mi e desvio padrão sigma, se eu encontrar a variável z dada por x menos a média dividido pelo desvio padrão, essa variável z, ela é uma variável normal padrão, ok? Bom, como que a gente usa isso então para resolver os problemas? Da seguinte maneira. Vamos voltar lá para o exercício anterior, pessoal. O que dizia o exercício anterior? Eu tinha um problema que tinha média 2 e desvio padrão 0,04. E ele queria a probabilidade dessa variável estar entre 2 e 2,05. Tá, então vou anotar essas informações aqui. Ó, ele deu uma variável x que tinha média 2 e desvio padrão 0,04. E ele quer que a gente calcule a probabilidade do z estar entre 2 e 2,05. Beleza, o que a gente acabou de ver é que se eu tenho uma determinada variável que mede 2 e ela não é normal padrão, eu posso padronizar fazendo o seguinte. Eu posso transformar ela numa z que é dada por x menos a média dividido pelo desvio padrão. Ou seja, essa primeira, que eu vou chamar de x1, foi transformada no z1, que é 0. A segunda, eu vou chamar de x2, era 2,05. Eu consigo transformá-la em
o x, que é 2,05, menos a média, que é 2, dividido pelo desvio padrão, que é 0,04. Beleza, pessoal? Fazendo essa continha, a gente vai ter que Z2 vai ser 1,25. Portanto, pessoal, essa probabilidade de x estar entre 2 e 2,25 foi transformada em calcular a probabilidade do z estar entre 0 e 1,25. Eu transformei o 2 no 0, transformei o 2,05 em 1,25. Beleza, agora calcular a probabilidade do z estar entre 0 e 1,25 é só olhar lá pela tabela. Voltando lá na tabela, 1,25, cadê? 1,20, 1,2 está aqui, o 5 vai estar aqui, então eu vou ter 0,39435. Conclusão, essa probabilidade que eu estava procurando vai ser 0,39435. E assim a gente finaliza o exercício. Ok? Pessoal, então entendam isso. Se ela não for normal padrão, eu posso padronizar essa variável, ok? Olha um segundo exercício aí para vocês. Na linha de produção de uma fábrica de alimentos enlatados, foi instalado um medidor de pH que verifica o pH do conteúdo de cada lata antes do fechamento. A leitura do pH tem distribuição normal, com média 4, então média 4, e desvio padrão 0,5. Beleza, olha o que pergunta na letra A. Qual a probabilidade do pH de conteúdo de uma lata ser maior que 4,5? Bom, então vamos lá. Eu quero a probabilidade de um x ser maior que 4,5. A variável que a gente tem em questão, ela não é padronizada, então eu preciso padronizar. Então, eu vou pegar o x1, que é 4,5, e vou transformar ela num Z1, que é dada por x menos a média dividido pelo desvio padrão. Ok, vamos ver quanto que isso vai dar. Vai dar 1. Logo, a probabilidade anterior é a probabilidade do z, transformei o x no z, ser maior do que 1. Beleza, pessoal? Vamos ver o que a gente tem aqui no desenho. Olha, eu quero calcular a probabilidade de ser maior do que 1. Maior do que 1 é essa parte aqui. A gente já fez vários exemplos aí. Como que a gente consegue calcular essa probabilidade? Bom, eu posso pegar toda essa metade, que vai ser 0,5, e tirar aquilo que eu não quero. O que eu não quero? Essa partezinha aqui. Então, vai ser a probabilidade do z estar entre 0 e 1. Beleza, quanto é a probabilidade do z estar entre 0 e 1? Vou lá na tabelinha e vou olhar esse valor. Bom, o 1 está aqui, portanto, é 0,34134. Então, voltando lá no exercício, eu vou ter que essa probabilidade vai ser 0,5 menos 0,34134, isso vai dar 0,15866. Correto?
Beleza, pessoal, vou fazer aqui mais um exercício. Ó, a letra B. Deixa eu só continuar. Letra B. Qual a probabilidade do conteúdo da lata estar entre 3,3 e 4,5? Bom, então eu vou ter... Eu quero a probabilidade do x estar entre 3,3 e 4,5. Vou ter que transformar esse cara no normal padrão, esse cara no normal padrão. Então, x1 igual a 3,3, eu vou transformar isso, eu vou ter z1 igual a 3,3 menos a média. Quanto que era a média mesmo? Já me esqueci. A média era 4. Menos 4 dividido pelo desvio padrão, que era 0,5. Isso, 0,5 dividido por 0,5. Conclusão, cheguei em 3,3 menos 4 dividido por 0,5 vai dar menos 1,4. Bom, o 4,5 eu transformei no exercício anterior, não vou fazer de novo, tá? Então, isso vai dar a probabilidade do z estar entre 1,4 e menos 1,4 até o 1 que a gente encontrou anteriormente. Beleza, pessoal? A gente vai lá, faça um desenho. Quer estar entre menos 1,4 e 1. Ok, como que eu posso fazer isso? Posso calcular essa daqui e adicionar com essa daqui, que foi o que a gente já fez várias vezes anteriormente. Então, eu vou ter a probabilidade do z estar entre 0 e 1,4 mais a probabilidade do z estar entre 0 e o 1. Correto, pessoal? E aí, basta olhar lá na tabela. A probabilidade de estar entre 0 e 1,4 vai ser igual a 1,4. Ó, 1,4 é esse cara aqui. Então, 1,4 é 0,41924. Então, voltando lá para o exercício, aqui eu vou ter 0,41924 mais a probabilidade de estar entre 0 e 1, que eu já vi lá, que é 0,34134. Adicionando os dois, eu vou ter 0,76058. Certo, pessoal? Bom, os próximos dois exercícios também é o mesmo esquema, tá? Eu também vou colocar para vocês lá nos slides, a versão de vocês, a solução por escrito, tá bom? E para a gente finalizar, eu quero só fazer essa letra E, que diz o seguinte: qual a probabilidade do pH do conteúdo da lata ser igual a 4,1? Aqui eu não preciso fazer conta nenhuma. Lembrem-se que a probabilidade de um determinado valor, isso é sempre igual a 0, sem nenhuma conta, certo? Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrar a distribuição normal, ok? Vamos usar essa distribuição normal da agora até o final do curso. Então, precisa estar muito claro como que a gente calcula essas probabilidades e, principalmente, como que a gente utiliza aquela tabela, ok? Um abraço